E começa dizendo já no verso 11 que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Pelas mãos de quem? Pelas mãos de Paulo. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então é verdade que Deus, Ele fazia. Quem fazia os sinais não era Paulo. Quem operava, manifestava os sinais era Deus. Porém, era através da mão de Paulo. Se Paulo não estendesse as mãos para os enfermos, Deus não operava as curas e os sinais. Era Deus que curava, era Deus que libertava, era Deus que fazia as maravilhas e prodígios. Mas o texto está dizendo que é pelas mãos de um homem. E nós sabemos que Paulo, ele mesmo disse em uma das suas epístolas que ele era o pior de todos que podiam ter. Pois ele mesmo diz que ele era perseguidor da igreja, ele era perseguidor dos filhos de Deus, ele perseguia a igreja de Jesus Cristo, chegando a oprimir, a torturar muitas pessoas. Mas depois que a graça chegou na vida de Paulo, naquele mesmo dia que ele caiu daquele cavalo, naquele mesmo dia que ele ficou cego, e no dia seguinte, através das mãos de Ananias, Deus tirou as escamas de Paulo e ele voltou a enxergar. Agora, porém, ele estava morto pelo pecado, mas estava ressuscitado para viver em Cristo, porque não era mais Paulo que vivia, mas era Cristo que vivia em Paulo. Paulo estava morto por causa do pecado, estava morto por causa da velha criatura, mas Jesus tinha feito ele ressuscitar. Assim como Jesus ressuscitou para a vida eterna, assim como Paulo, você ressuscitou para viver através de Cristo. E quando Paulo estendia as mãos sobre os enfermos, eles eram curados. E Deus trabalhava de tal forma através da vida de Paulo, que de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, né? Até a roupa de Paulo, até os lenços de Paulo, até os lenços de Paulo, né? Tinha hora que Paulo estava enxugando a testa, tinha hora que Paulo estava assoando o nariz, mas tinha hora que o mesmo lenço estava curando as enfermidades, estava expulsando os demônios. E através dos aventais de Paulo, Deus operava os milagres. Tem muitas pessoas que dizem assim: não, mas foi Deus que fez isso na minha vida. Não, Deus, se Ele quiser, Ele faz. Deus, se quiser, Ele me cura. Deus, se quiser, Ele faz um milagre na minha vida. Nós sabemos que quando Deus quer, Ele faz. Mas também nós sabemos que geralmente Ele prefere, aprove a Deus usar da mão de pessoas, né? Usar da mão do justo, usar da mão dos filhos de Deus para operar os milagres e as curas. Por isso que essa palavra hoje eu venho te encorajar, para que a partir de hoje você comece a ter coragem de colocar a mão sobre os enfermos, que você comece a ter ousadia de orar pelos doentes, que você comece a ter ousadia de repreender os espíritos malignos, porque é pelas tuas mãos, assim como pela mão de Paulo, assim como até pelos lenços e aventais de Paulo, Deus operava sinais e maravilhas. Deus também quer operar sinais e maravilhas na mão de gente. E é por isso que Deus tem operado sinais e maravilhas nos dias de hoje. Porque o mesmo Deus que estava sobre Paulo é o mesmo Deus, o Deus não muda. Deus pode até mudar o plano estratégico, mas o alvo Ele não muda. Deus pode mudar até de plano, Ele pode mudar o caminho que Ele vai chegar até o alvo. Ele não muda o alvo, mas Ele pode mudar a rota
para chegar no alvo, né? Quando a Bíblia diz que Deus não muda, Ele não muda a sua integridade, a sua fidelidade, a sua divindade, a sua bondade, a sua misericórdia e o seu poder. Isso são imutáveis. Ele não muda, Ele não muda, não mudará jamais. E da mesma forma que Ele usava da mão de Paulo, não só de Paulo, mas como de Pedro, de João e de outros apóstolos, Ele usava da mão do diácono chamado Felipe. Deus também continua, o mesmo Deus continua usando da mão de pessoas, usando da mão de pessoas que se disponibilizam, de pessoas que têm chamado, de pessoas que Deus recrutou para fazer a obra. Deus continua operando. Diz para a pessoa que está do teu lado: Deus continua curando, libertando e salvando. E Deus vai fazer milagre na tua vida hoje. Deus continua fazendo milagre. Deus continua tendo compaixão dos aflitos. Por que é que Jesus curava os enfermos? Porque era. Por que é que Ele curava? Porque, primeiro motivo, Ele tinha íntima compaixão. Eu estou falando que está escrito na Bíblia. Quando Jesus ele via um doente, o primeiro sentimento era íntima compaixão do enfermo. Ele tinha pena, ele tinha piedade do sofrimento das pessoas, de cada pessoa. Ele tem piedade do sofrimento da humanidade, assim como Ele tem piedade do sofrimento do indivíduo. Ou seja, Ele tem piedade de sofrimento, do seu sofrimento, da sua luta, da sua causa. Ele conhece muito bem a tua causa. Ele conhece muito bem a tua dor. O Espírito Santo falou em dor agora. Ele conhece muito bem a tua dor. Falou ali para trás ali, ó. O Espírito Santo conhece muito bem a tua dor. E era isso que levava de primeira mão a Jesus a curar os enfermos. A Bíblia diz que quando Jesus chegou até onde Lázaro estava morto, ele chorou. Ele chorou. Mas ele não sabia que Lázaro ia ressuscitar. Ele mesmo iria ressuscitar Lázaro, que ele mesmo tinha dito que Lázaro não estava morto. Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Mas quando ele chegou, ele viu seu amigo que era vivo, que falava, que comia, que jantava com ele, que brincava, que ria, que interagia com ele. Quando ele encontrou seu amigo dentro de uma sepultura, debaixo de uma pedra, ele teve íntima compaixão. Sabe o que é isso? É o amor de Jesus pelas vidas. O que leva Jesus a te trazer hoje para cá é o amor que Ele tem pela sua vida. O que leva Jesus hoje a curar os enfermos é o amor que Ele tem. Ele tem piedade. Assim como Ele teve piedade desse jovem na madrugada, por isso que Ele te curou. Sabe por que Ele te curou? Hein, Adriano? Porque Ele teve íntima compaixão. Teve íntima compaixão. Ele tem piedade da tua dor. Jesus não curava somente para poder aumentar os números. Jesus não curava somente para poder registrar nos livros sagrados. Jesus não curava somente para poder constranger a pessoa para vir para Ele. Mas a primeira motivação de Jesus era a íntima compaixão. Era o amor que Ele tinha pelas pessoas, que fazia com que automaticamente aquele amor fluísse sobre as vidas e a enfermidade era curada. É por isso que a cura dele fluía. É por isso que os espíritos eram expulsos, os espíritos malignos. É por isso que os mortos eram ressuscitados, porque o amor de Deus fluía através de Jesus. E o amor cura. O amor cura. Por que que você acha que geralmente quando uma mãe vê um filho doente, ela toca, ela faz aquela reza, nem que seja assim uma reza sem, com as palavras meia sem jeito, e mesmo assim geralmente a febre desaparece? Por que que você acha que quando vê o filho com a dor, geralmente uma mãe, ela faz um chá, o filho está com a dor de dente, aí ela faz um chá de capim-santo, tem nada a ver com dor, aí ele toma na mesma hora, passa, já tomou todo tipo de anti-inflamatório, já foi no médico, já quiseram fazer uma cirurgia e a dor não passou, mas ela faz um simples chá, ela pega um matinho lá no quintal, sabe nem o que é direito, bota, toma filho,
E na mesma hora que ele está tomando, a dor desaparece. Sabe por quê? É o amor que cura. O amor que cura. E quando Paulo estendia as mãos sobre os enfermos, o amor de Deus tocava Paulo. Em outras palavras, Paulo era tocado pelo amor de Deus. E a cura fluía. Quando o servo de Deus, cheio do Espírito Santo, ele vai orar por um enfermo, a primeira coisa que acontece, quando ele está cheio do Espírito Santo, o amor de Deus vem ao seu coração. O amor de Deus, quando nós estamos cheios do Espírito Santo e vamos orar por uma pessoa que está sofrendo, o amor de Deus enche o coração daquele que vai orar. E no momento que ele impõe as mãos, ele ora. Se verdadeiramente tiver amor, acontece a cura. Você sabia que o maior profeta que tem na nossa vida é o nosso pai ou nossa mãe? Porque o amor mais parecido com o amor de Deus é o amor da mãe pelo filho. É ou não é? É o amor mais parecido com o amor de Deus. É o amor da mãe para com o filho. Aí sabe por que é que mãe e pai são grandes profetas sem nem saber o que é isso? Por causa deste amor. Já aconteceu com você? De você ir para um canto e sua mãe dizer: vai não, que eu tive um mau pressentimento. Faça isso não, porque eu tive um sonho. Não vá não. Geralmente é a mãe e às vezes o pai que tem isso. E acontece. Se o filho teimar, o mal acontece. Se ele obedecer, ele tem um livramento, e Deus ainda faz saber o livramento que ele teve. Sabe por que é? Porque a unção de Deus, ele flui através do amor. E o amor mais parecido com o amor de Deus é o amor da mãe para com os filhos. É o mais que se aproxima do amor de Deus. Por isso que flui tanta cura através do chá da mãe. Por isso que flui tanto poder. Por isso que flui uma unção tão profética através da vida da mãe, de um pai para com o filho. Porque o amor de Deus está sobre a família. Está sobre a mãe. E quando Paulo, quando Pedro, quando Tiago, quando eu, quando a pastora Flávia, quando você que vocês aqui, obreiro, quando você que está aí sentado, ora por alguém, quando você fala para Deus: Senhor, tem misericórdia daquela pessoa, é o amor de Deus que vem sobre você. É o amor de Deus que vem sobre o seu coração. Quando você tem íntima compaixão de uma pessoa e você não pode fazer nada aos olhos terrenos, é normal a pessoa dizer: Senhor, não posso fazer nada, mas ajuda. Às vezes a pessoa não sabe nem orar, ela não sabe nem usar as palavras. Às vezes a pessoa não anda nem na casa do Senhor, mas o amor de Deus vem em forma de oração. E aquela oração simples e humilde: Senhor, ajuda aquela pessoa, ajuda aquele meu amigo, dá livramento, Senhor Deus, para aquele meu amigo, para aquela minha amiga, eu estou com tanta pena deles. Aí acontece um milagre. Acontece um milagre. Por isso que eu digo a você que deseja o chamado pastoral, você que deseja o chamado de orar pelas pessoas, você que deseja o chamado de pregar o evangelho, para você que deseja o chamado profético, a primeira coisa, o primeiro dom que você deve pedir para o Espírito Santo é o dom do amor. É o dom do amor. Se não tiver amor, não vai ter cura, não vai ter livramento, os demônios não serão expulsos. Se não tiver amor, não terá profecia. Se não tiver amor, não terá fé. Se não tiver amor, não terá revelação. Se não tiver revelação, se não tiver profecia, se não tiver cura, se não tiver libertação, não vai ter glória para Deus. Não vai ter glória para Deus. Não vai ter palmas para Deus. Não vai ter exaltação para o nosso Deus. Por isso eu digo aqui essa noite, igreja, começa a
trabalhar o amor de Deus na tua vida. Começa, se tu for pedir dom, o principal de todos os dons, a Bíblia diz que é da profecia, mas eu te digo, não esqueça também de pedir o dom do amor. Ai, alabranaga subri andaramadaga subri andarai. E aquilo que a gente deseja de bom para os outros é o que vem para a nossa vida. Também está na Bíblia isso. Se nós desejamos o mal para as pessoas, provavelmente é o mal que vai chegar em algum momento na nossa vida. Mas se nós desejamos o bem, se nós desejamos o livramento, se nós desejamos para as pessoas que elas sejam saudáveis, se nós desejamos para as pessoas doentes que elas sejam curadas, se nós desejamos para as pessoas que estão aprisionadas que elas sejam libertas, é isso que vai vir para a nossa vida. Vai vir cura para a sua vida, vai vir libertação, vai vir saúde, vai vir livramento, vai vir o amor. Se você exerce o amor de Deus para com o próximo, é o amor de Deus que vai vir para a tua vida. Da mesma maneira que nós medimos, os homens nos medirão. Aquilo que a gente deseja para as pessoas é aquilo que desejarão para nós. A palavra que nós liberamos para as pessoas, se for de bênção, vai ser de bênção. Deus disse para Abraão: aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E assim que funciona o sistema mundial. O reino do céu funciona assim. O reino do céu funciona assim. Se está chegando muita bomba aí para a tua vida aí, então começa a desejar bem, começa a orar pelos outros, começa a exercer o amor de Deus, porque vai parar de chegar essas bombas para a tua vida e vai começar a chegar amor, vai começar a chegar misericórdia. As pessoas vão começar a ter piedade da tua situação, as pessoas vão acabar tendo misericórdia da tua vida, e o amor de Deus vai gerar milagre dentro da tua casa, dentro da tua vida, dentro da tua família, na tua causa. Ei, a tua causa que tu tem pelejado tanto, essa luta aí que tu tem pelejado tanto, esse vale que tu tem passado, assim como um dia você teve misericórdia de alguém que estava no vale, o Espírito de Deus vai vir sobre alguém e vai ter misericórdia. Uma pessoa chave vai ter misericórdia de ti e vai ser canal de Deus para tirar dessa situação. Assim como você profetizou o bem para alguém que era de Deus, e hoje agora você está numa situação difícil, até parece que você está no fundo do poço, acalma o teu coração, acalma o teu coração, porque está vindo bênção, está vindo resgate de Deus aí para a tua vida. Tu não resgatou no passado alguém? Tu não ajudou, tu não estendeu as mãos, e agora você tem dito: é agora eu que estou no fundo do poço. Eu ajudei tantas pessoas a sair do fundo do poço e do vale, e agora eu que estou nessa mesma situação, eu que estou passando por esse mesmo problema. Te prepara que está vindo resgate de Deus para tua vida. Está chegando o socorro do Pai, está chegando o socorro de Deus para a vida de gente. É profético isso aí. Deus vai resgatar alguém. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! E hoje é noite de operação de sinais e maravilhas da parte de Deus. Você está preparado para ver sinais? É sinais que eu estou falando de Deus. Sinais miraculosos da parte do Senhor. Você crê que assim como Deus usava das mãos de Paulo, Deus continua usando de mão de pessoas que o Senhor chamou, recrutou e posicionou? Pois você diga para a pessoa que está do seu lado, diz assim: eu digo mais uma vez. Pode dizer para a pessoa que está do seu lado: eu digo mais uma vez, tem milagre para a tua vida hoje.
Toca na mão dessa menina aí, Eliana, tá do teu lado. Diz assim pra ela. Diz, Eliane, pra ela. Tem milagre pra tu também. Bicha murmurenta, diz. Bicha murmurenta, tem milagre pra tua vida também. Deixa de murmurar. Porque no oculto, Deus está trabalhando. E o Senhor vai te dar sucesso na terra dos viventes. Diz assim para ela, o Espírito Santo está mandando. Tem exaltação de Deus para a tua vida. Tu não vai ficar na mesma situação. Tu não vai continuar do mesmo jeito. Porque Deus está preparando um banquete para mudar a tua história. Recebe? Vocês recebem? Recebe logo, porque estão todos com fome aqui, viu? Vocês aí atrás. Tem resgate de Deus aí para alguém aí atrás, viu? Eu vejo socorro de Deus chegando ali atrás ali. É que eu não estou sabendo dizer a palavra. Mas tem quando a pessoa está se afogando no mar. Aí vem, aí lança o bote salva-vida, pronto. Eu estou vendo Deus lançando bote salva-vida para resgatar, para salvar, dar livramento, dar socorro para a gente aí. Eu estou vendo purinho do céu assim, ó. Tem salvação e livramento para a vida de alguém aí atrás. Chamadagassubri andaramandagassubri. Esse rapaz de blusa vermelha aí está com a mãe do Erivelto, né? Eu vejo resgate do teu lado aí, ó, resgate de Deus aí. Eu vejo socorro de Deus. Eu vejo socorro de